Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise de hoje será sobre o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, da temporada 2013-2014, time campeão espanhol depois de 18 anos da última conquista e vice-campeão europeu, que já vinha de uma temporada excelente em 12-13, mas que chegou a seu ápice no ano seguinte, quase conquistando as duas principais taças da temporada. Lembrando que em 12-13 a equipe levantou a Supercopa da UEFA sobre o Chelsea, já que era o atual campeão da Europa League, derrotou os ingleses que haviam ganho a Champions, e também a Copa do Rei sobre o Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu. Aquele time tinha Falcão Garcia como um dos principais jogadores, mas ele fora negociado com o Mônaco por 60 milhões de euros. Mas como é tradição no Atlético desde os tempos de Fernando Torres, passando por Agüero, Forlán, o próprio Falcão, o time não ficou desamparado no ataque e também tinha um grande camisa 9 no elenco. Time base daquele Atlético de Madrid era o seguinte: no 4-4-2, Thibaut Courtois no gol, Juanfran, Miranda, Godin e Felipe Luiz na defesa. Aqui essa linha de 4 inteiramente jogou no Brasil, né? Juanfran e Miranda no São Paulo, Godin no Atlético Mineiro, Felipe Luiz no Flamengo. Arda Turan, Gabi, Thiago e Coque no meio-campo, e a dupla de ataque Diego Costa e Davi Villa. Esse time tinha como principais reservas nomes como o goleiro Bono, marroquino, que hoje está no Sevilha, pouca gente lembra dele no Atlético, o zagueiro e lateral direito Alderweireld, que depois passou pelo Tottenham, o também zagueiro Demichelis, o argentino, o Jiménez, que futuramente se tornou titular, mas ainda era muito jovem, só 18 anos, Lucas Hernandes, que podia jogar na zaga e na lateral esquerda, o meia Diego Ribas, que depois foi jogar no Flamengo, ex-Santos, ele mesmo, os atacantes Raul Garcia e Adrian Lopes, enfim, era um belo plantel dos colchoneiros dentro das suas limitações, beleza? Uma das maiores características desse time era, obviamente, o poder defensivo. Simeone, que foi um volante guerrilheiro, raçudo, como manda o bom estereótipo, né, de um argentino, ficou conhecido por montar um verdadeiro time de Libertadores jogando no futebol europeu. Um time que se sentia confortável ao não ter a bola, mas que era muito forte marcando em bloco baixo e agredindo no contra-ataque. Era um time organizado em duas linhas de 4, normalmente marcava atrás da linha da bola. Quando o adversário estava aqui, os 11 jogavam em bloco bem baixo, não fazendo questão nenhuma de ter a posse de bola. Tinha dois laterais que poderiam perfeitamente ser terceiros zagueiros e faziam essa função ofensivamente com o apoio alternado dos dois. Tinha dois meias que visavam centralizar as jogadas, né, também permitindo que os laterais pudessem fazer esse avanço. A gente vai falar sobre isso, mas que devido à compactação horizontal da primeira linha, muitas vezes recuavam até a própria linha de fundo. Então a gente via aqui a linha de 4 defensores toda na área, e aí de acordo com o lado que estava jogada, esse meia que atua pelo lado, né, fosse o Turan, fosse o Coque pela esquerda, eles poderiam recuar, né, formando quase que uma linha de 5 na defesa, beleza? Além disso, dois atacantes que atacavam muito bem o espaço, que se viravam muito bem, inclusive quando eles pegavam a bola, né, na altura ali do círculo central, e poderiam criar as próprias jogadas. Tanto o Diego Costa, que era o centroavante do time, quanto o Davi Villa, que chegou a jogar como ponta esquerda no Barcelona, eram jogadores de construir as próprias jogadas, né? Eram jogadores muito independentes. Então o time estocava muito os contra-ataques quando a bola chegava neles. Recuperava a bola, já jogava para esses dois contra-atacarem. Os atacantes, junto com os volantes, também tinham um papel central na recuperação das bolas no meio-campo, quando o adversário tentava jogar pelo centro. Então aqui, vou reposicionar uma linha defensiva do adversário e um camisa 5 recebendo a bola aqui, nesse espaço. Se a bola chegasse nesse cara, ele era literalmente jantado pela pressão que vinha de todos os lados. Fosse por trás com os dois atacantes ou na frente com os dois volantes. Esse cara ficava mais encaixotado, então ficava muito sem opção de passe, né? O portador da bola, quando recebia essa bola aqui de costas, a pressão vinha de todos os lados e ele meio que ou tinha que recuar ou perdia a bola, e aqui o Atlético já conseguia encaixar o contra-ataque, sempre pegando as linhas do adversário bem adiantadas, já que atraía para o próprio campo,
e aí acelerava com os dois atacantes que eram muito bons nesses ataques aos espaços, beleza? Vou tirar a defesa aqui rapidinho, porque agora a gente vai falar um pouco mais de aspectos ofensivos. Geralmente eu começo falando de ataque e depois eu falo de defesa, mas esse time era tão caracterizado pela defesa que eu decidi começar falando, né, sobre como essa equipe se defendia. Ofensivamente, aquele time, quando tinha a bola, fazia uma saída de 3 mais um, segurando um dos laterais. Vamos segurar aqui o lateral direito, o Juanfran, e soltar o Felipe Luiz, né? Era o jogador aqui que, nesse exemplo de jogada, ficava um pouco mais liberado para o apoio. Quem era esse mais um? Normalmente o Gabi. Ele era o volante que recuava. E aí o Thiago ficava um pouco mais centralizado numa linha de 3, né? Centralizava na frente dele. Tanto o Arda quanto o Koke, pelos lados, encostavam no meio para ocupar esse espaço gerado pelo recuo do Gabi no meio campo. Então a gente viu uma saída de 3 mais um lateral liberado para poder apoiar, os meias juntamente com o segundo volante na frente e a dupla de ataque também. A jogada forte do time, claro que era o contra-ataque, mas até porque na maioria dos jogos não tinha a posse de bola, mas também a jogada aérea. Fosse com a bola rolando, acionando o Diego Costa e o Davi Villa na área, e principalmente aproveitando a força do lateral que subia até a linha de fundo, né? Quanto também na bola parada. Arda Turan era um grande cobrador de faltas, então usava a força do jogo aéreo também de Miranda e Godin, que eram dois zagueiros muito bons pelo alto, inclusive ofensivamente, beleza? Aquele Atlético de Madrid foi campeão de La Liga na última rodada, num confronto direto contra o Barcelona em pleno Camp Nou, que terminou empatado em 1-1 o jogo. Gol do empate do Godin acabou sendo o sagrado gol do título, né? Nesse jogo, inclusive, o Arda Turan e o Diego Costa se machucaram. Isso foi 1 ou 2 semanas antes da final da Champions League. O primeiro, no caso, o Arda Turan, foi desfalque, não jogou na final. O segundo, o Diego Costa, até tentou jogar, mas saiu nos primeiros minutos da partida, né? Isso falando da final da Champions, já que ele não estava 100% recuperado. Galera aí que viveu a época vai lembrar muito bem da tal da placenta de égua, o tratamento com placenta de égua no joelho, que não deu muito certo. Ele acabou entrando, poucos minutos depois do início da partida, saiu porque não aguentou. Inclusive o brasileiro naturalizado espanhol foi o grande destaque individual do time na temporada. Ele anotou 36 gols e 4 assistências em 52 jogos. Em La Liga, o Atlético foi campeão com 90 pontos, 3 a mais que o vice, Barcelona. Foram 28 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 77 gols marcados e 26 gols sofridos. A campanha da Champions 13-14 teve o Atlético liderando o grupo G com 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate. No seu grupo, o Zenit da Rússia foi o segundo colocado, o Porto foi o terceiro e o Áustria Viena foi o lanterna. Nas oitavas, 2 vitórias sobre o Milan, 1-0 e 4-1. Nas quartas, classificação épica sobre o Barcelona, 1-1 no Camp Nou com um golaço do Diego de fora da área. Diego Ribas, né? Esse, inclusive. E 1-0 no lendário e saudoso estádio Vicente Calderón, que dava ainda mais esse clima de Libertadores, né, aos jogos de mata-mata do Atlético de Madrid. Nas semis contra o Chelsea do Mourinho, um jogo truncado na ida, né, que foi na Espanha, no Vicente Calderón, um 0-0 em que o Mourinho traçou a estratégia de ceder a posse para o Atlético para tirar os espaços do contra-ataque, mas que na volta em Londres acabou detonado por 3-1 pelo time do Simeone. E na grande decisão, no Clássico de Madrid, contra o Primo Rico, os colchoneiros foram cheios de problemas físicos, mas venciam desde os 36 minutos do primeiro tempo. Gol do Godin, sempre ele, realmente um grande herói mítico aí do Atlético de Madrid, quase fez o gol do título da Champions League depois de ter marcado o gol do título de La Liga. Mas ele não foi o herói da Champions, né? Poderia ter sido na Champions também. Até que no minuto 48 do segundo tempo, né, o famoso minuto 93 de jogo, Sérgio Ramos deixou tudo igual para o Real Madrid, levou a partida para a prorrogação, e aí o cansaço físico, a lamentação psicológica, eram adversários extras aí, né, para o Atlético de Madrid no tempo extra, e com isso o Real virou e venceu seu 10º título europeu por 4-1. Apesar da decepção, na grande final, né, europeia, em Lisboa, pouca gente acreditava que o Atlético poderia estar lá, principalmente no início da temporada. Depois de ter perdido seu principal jogador na janela, jogando um futebol de muita transpiração e pouca inspiração,
O time se fincou de vez como uma das 3 principais forças da Espanha com o Simeone. A campanha de terceiro lugar em La Liga, no ano anterior, era a melhor do time nos últimos 17 anos. O Atlético era um time que frequentava ali meio de tabela. Ele não era sempre essa equipe candidata à terceira força da Espanha. Ele se fincou como a terceira força justamente quando o Simeone assumiu o time. E ter vencido o título espanhol na casa do Barcelona, depois de ter vencido uma Copa do Rei na casa do Real Madrid na temporada anterior, com certeza foi um recado para os gigantes espanhóis, que a partir dali o Atlético não olharia mais para eles de baixo para cima. Eles olhariam nos olhos, de igual para igual, dos 2 gigantes clubes espanhóis, o rival de cidade, o Real Madrid, e outro rival, né, o Barcelona, que é um rival de ideologias políticas, enfim. Já que Madrid e Barcelona, as 2 cidades, a Catalunha, são rivais históricos também nesse campo da política, beleza? Não à toa o time seguiu fazendo grandes temporadas, né, incomodando, alcançou uma outra final de Champions em 15-16, perdeu novamente para o Real Madrid na final, dessa vez nos pênaltis, mas colecionou taças e boas campanhas nos anos seguintes. Fez grandes vendas, como Diego Costa e Felipe Luiz para o Chelsea, posteriormente Lucas Hernandes para o Bayern, Rodri para o City, Griezmann que saiu para o Barcelona e retornou como um grande ídolo, está lá até hoje. O time voltou a erguer uma Europa League em 17-18, uma La Liga em 20-21, nunca mais deixou de frequentar o G4 da competição e é uma das equipes mais temidas, mais respeitadas, como um dos times mais chatos de enfrentar em competições de mata-mata, inclusive a Champions League. O Atlético mudou completamente de prateleira sob o comando do Simeone, mesmo não tendo mais o Vicente Calderón, antiga casa do clube, que se mudou para o moderno estádio Metropolitano em 2017. E mesmo com tudo isso, com todo esse cenário, enfrentar o Atlético de Madrid em seus domínios segue sendo uma certeza de se ter uma guerra pela frente, bem comparável aos grandes jogos de Libertadores. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!